Boa noite, amigos que acompanham mais um Conversando sobre Espiritismo, uma atividade do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade da cidade de Blumenau. E a gente conta com o apoio da Federação Espírita Catarinense, a Quarta União Regional Espírita. Essa atividade também é retransmitida pela TV Secal, TV Web Fraternidade. Nós temos nessa noite um convidado muito especial, o nosso amigo Quincas Veloso, mineirinho, ali de Monte Carmelo. É um trabalhador ativo, é um palestrante da Associação Espírita Humildade, Amor e Luz, dessa mesma cidade. E ele aceitou o nosso convite e ele está aqui para falar hoje sobre a vida e suas aflições. Quincas, tem aflição nesse planeta ainda? Olha, vamos observar os dizeres de Jesus, né? Na vida tereis muitas aflições. Olha que coisa interessante. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa anotação de Mateus, nós temos no capítulo 16, os versículos 33. Olha que colocação. Primeiro, ele disse-nos que, né, sem engano, tem aflição, mas não precisa de angústia. Tem de bom ânimo. O que seria ter bom ânimo, né, Paulo? Pois é, é uma boa coisa para ficar se pensando, né? Vamos lá, nos fale. Pois é. Quando você observar que a dificuldade vindo ao seu encontro, se você desespera, se você entra em revolta, se você não a entende, realmente você tem a possibilidade de fracassar. Ou seja, vai fracassar. Não é? Então, o que é preciso? Ter bom ânimo. E Jesus faz a anotação: eu venci o mundo. Não é igual nós que estamos querendo vencer no mundo. Porque você diz assim, o fulano é um vencedor, não é? Ele é de origem humilde e conquistou um império material. Nada contra. Nada contra. Você pode construir um grande império desde que, nessa glória de administrar bens materiais, não esqueças de administrar os bens morais. Enriquecer-se, para nós aqui, é o título de administrar, usufruir de muitas coisas. Mas para Jesus, nós vamos encontrar uma explicação interessante que vencer o mundo é você fugir daquilo que é essencialmente dedicado a César. Veja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos as nossas necessidades? Temos. Eu tenho certeza, Paulo, que você tem um emprego, que você tem um trabalho, que você tem uma família. Absolutamente. Eu tenho certeza que você tem uma mãe, que você tem um pai. Você pode até dizer, não, mas meu pai já desencarnou. E quem diz que ele não continua sendo teu pai, teu amigo, teu não é? Olha que preciosidade. Preciosidade são as palavras de Jesus. E há um momento também, né, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5, que Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora vamos pensar bem como está o mundo. O mundo, alguém diria, está de mal a pior. Não está de mal a pior. Está no momento de transição, não é? Em que as aflições vêm à tona com mais imperiosidade, exigindo-nos um equilíbrio para que seja separado o joio do trigo. É o momento. E é interessante. Quando você separa o joio do trigo,
o trigo vai favorecer, vai auxiliar, o joio não. E então, nós já aprendemos nessa transição, que é tão interessante e necessária, nós vamos ver pessoas que, ao desencarnarem, não retornarão mais à Terra. É um selecionamento. É maldade de Deus isso? Não. Você vai estar no lugar adequado para você. Vamos imaginar, estamos nós dois estudando, cursando o mesmo ano, vamos pôr um curso bom aqui, de medicina. Nós estamos iniciando juntos aqui a medicina. E você, Paulo, determinado, com boa vontade, dedica, estuda, e eu não. Ah, Paulo, bobagem sua, nós temos tempo para estudar, vamos ali na festinha. O que vai acontecer ao final do curso? Não é? É. Eu não vou ter uma condição profissional e talvez nem consiga exercer a profissão de médico, quando você vai estar ostentando. Ah, o Paulo hoje é o diretor do maior hospital do Brasil. Mas por quê? É o aproveitamento. Aqui na Terra, independente de estarmos numa grande faculdade, nós estamos numa faculdade interessante que se chama vida, tá? Que se chama vida, que inicia a nossa escolaridade na família. O que é a família? É o reencontro com as nossas necessidades para apurar os nossos afetos, silenciar o nosso egoísmo e tornar evidente a nossa capacidade de amar e de servir. Olha que beleza. Então, nós estamos na vida para isso. Ah, mas é preciso ser espírita para isso? Não, não. Em qualquer situação, ainda que você diga que não acredita em Deus, mas que você valoriza o próximo, valorizando a vida, vai chegar um momento que é fatal para todos nós, né? Porque isso eu tenho certeza, sabe, Paulo? Eu não queria te falar, não. Eu tenho certeza que você vai desencarnar. Agora, se eu acrescentar nisso, Paulo, olha, eu tenho certeza que você vai desencarnar daqui a 32 dias. Aí já fica pesado, né? Já muda. Mas nós sabemos perfeitamente que vamos desencarnar. Sim. Estamos aqui de passagem. Que passagem linda que é essa! Ah, mas por que é linda se é cheia de aflições? É linda porque na aflição, bem sentida, bem vivida, bem administrada, sem aquilo que nós chamamos de reclamação, rebeldia, nós vamos nos apurar para nos tornarmos um espírito mais próximo ainda de Jesus. Porque aproximar de Jesus é uma tarefa nossa. Jesus está próximo a nós, mas nós estamos distantes dele. É tanto que, como espíritas, né? Vamos dizer assim, como espírita, nós pregamos tanto amor, pregamos tanto sobre a paciência, falamos tanto sobre a bondade do nosso Pai Criador, e quando nos surge um obstáculo, e às vezes até singelo, aí eu me reporto a um acontecimento que foi uma narrativa do... Olha, qual foi? Foi um grande expositor espírita que, de repente, conta-nos que está em Belo Horizonte, o Haroldo Dutra, meu amigo particular, Haroldo Dutra. Ele conta que estava levando o filho para a escola, um filho de 11 anos, a mim me parece 11 anos, e nisso alguém o fechou no trânsito ali, que não bateu, como diz o outro, por uma piscadela. E ele já ia baixar o vidro quando o filho dele, que estava no banco de trás, lhe disse assim: pai, o que o senhor vai fazer? O senhor vai xingar ele, vai gritar com ele?
O senhor já pensou se ele for uma das pessoas que ouve as suas palestras? Ah, que maravilha, né? Olha como os espíritos nos auxiliam. Usou uma criança para uma criança fazer uma advertência que serve para todos nós. E serve, né, Paulo? Sim, com certeza. Não há como você negar isso. Ele disse que refletiu e o que é que teve? Deixou de baixar o vidro. E nós somos assim. Por isso, diante das aflições, nós temos que ter um bom ânimo. Qual seria esse ânimo? De cruzarmos os braços e sermos tolerantes? Não. De descruzarmos os braços e fazer desse desafio um momento de evolução para as nossas almas. Ah, quantas vezes nós clamamos, né? Porque realmente as aflições vêm. Agora, alguém diz: estou sofrendo muito porque o meu filho é dependente. Meu filho é um dependente alcoólico ou de droga, qualquer droga que for. E aquela criatura, em vez de animar-se para ajudar o próprio filho, entra em exaustão íntima e começa a reclamar, o que vai prejudicar mais ainda o seu filho querido. Ah, que coisa boa! Porque o que você tem que entender? Por que está acontecendo comigo? Tem uma razão. Talvez essa criaturinha que você adora tanto, que é a tua filha, que é teu filho, que você depositava nela todas as suas esperanças, é aquela criatura que, programado no plano espiritual, porque você, em existências anteriores, o enxafurdou, o ajudou, né? O levou aos precipícios da dificuldade do relacionamento com a dependência. E agora? Tem de bom ânimo. Levante a cabeça. Vai ser conivente? Não, não é ser conivente. Mas vai ser amoroso com seu filho e não reclamar. Perdoa seu filho, que você está se auto-perdoando. Porque se você, vou novamente falar, Irmã Rosália, no capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que muitas vezes, tá? Muitas vezes acontece de nós encontrarmos com pessoas que aqui na Terra nós maltratamos e que é superior a nós, ou que foi nossa mãe, ou que foi nosso pai, em encarnações anteriores. E que se nós lembrássemos, teríamos vergonha. E ela diz ainda, né? Fui rainha, a irmã Rosália, fui rainha aí na Terra. E aquelas a quem eu considerava inferior a mim, hoje eu tenho que pedir ajuda. Ah, que coisa boa! É interessante demais você verificar essa beleza da vida. Primeira coisa, para a gente não entrar em desânimo, não entrar em depressão. Começou a sentir tristeza por um fato qualquer, observe como substituí-lo por algo incentivador. Peraí, meu filho está envolvido com a bebida. Mas ele tem virtudes, por exemplo, e você vai se ater naquela virtude, orar em favor do filho, ser amigo do filho, abraçar o filho e dizer para ele: meu filho, eu te adoro. Estarei sempre ao seu lado, mas o meu coração não está satisfeito com o que o seu coraçãozinho anda fazendo. Vamos juntos modificar isso? Vamos tomar uma iniciativa que corresponda ao bem-estar para você, para mim? Vamos. Olha, eu acho que quando você lida com amor, é difícil a pessoa resistir. Ele pode, primeiro, não, mãe, eu estou bem, eu dou conta de parar. E você sabe que não dá conta. Mas junto com você, você vai despertá-lo e, de repente, né? Sabe, você ser amado é algo extraordinário. Agora, Paulo, eu fico pensando, né? Ontem nós fizemos uma live que nós temos lá com o espiritismo.net do Rio de Janeiro,
nosso amigo Jailton, o Jajá, fala boa. E nós estávamos entrevistando duas criaturinhas, dois jovenzinhos de Uberlândia, da chamada AME, AME Jovem de Uberlândia. Olha, nós ficamos encantados. Eles já recrutaram mais ou menos 500 jovens lá na cidade de Uberlândia. Quincas, é só para falar para o nosso público que não sabe o significado de AME, é a Associação Médica Espírita, é isso aí também? Não, essa aí é Municipal Espírita. Ah, legal. Associação Municipal Espírita. Uhum. Porque aqui em Minas, as federativas, né, tem a União Espírita Mineira, que seria a Federação Espírita, tem os CREs, que são regionais, Conselho Regional Espírita, e nesses conselhos tem a AME. Cada cidade que tem mais de um centro tem a AME. É um órgão aglutinador. Então, lá tem a AME, e a AME abraçou os jovens e criou esse AME jovem, né? Sim. São jovens com um trabalho magnífico. E ontem, olha, foi um encanto a entrevista que nós tivemos com ele. E isso alegra o nosso coração. Isso faz com que a gente sinta ânimo e nunca desânimo. E eu, que estou jovem, né? Graças a Deus, eu estou jovem, eu fico emocionado de ver. É interessante. Só a título de ilustração, esses dias me convidaram para uma palestra numa cidade mineira, Carmo do Paranaíba. É uma cidade que está a 200 e poucos quilômetros de Monte Carmelo. E eu fui. Eram os 50 anos do centro. E, para minha surpresa, eles foram ler a ata de fundação. Quem fez a palestra? O Quincas Veloso. Olha só, que chique! Aí eu desconfiei que eu estou ficando idoso. Mas é uma maravilha. Então, Paulo, vejamos bem. Não precisamos nos desesperar com os acontecimentos aqui da Terra. Nós estamos vendo guerra, nós estamos vendo fome, nós estamos vendo tempestades, nós estamos vendo doenças que ainda não têm um controle exato, como, por exemplo, o câncer, né? E outras doenças de etiologia desconhecida que vão surgindo. Mas nós não precisamos desesperar. Por quê? Porque nós precisamos vencer o mundo. E qual mundo? O nosso interior. Não nos amargurarmos por isso ou por aquilo, não termos preconceitos, termos a convicção exata de que Deus é bom, que é justiça e que tudo que Ele organizou, que está diante do nosso raciocínio e diante dos nossos olhos, é para que nós nos tornemos melhores. Que grandeza! Então, você hoje, tendo um contato comigo, é a minha oportunidade de aprender com você. Sem dúvida. Ainda que você estivesse calado. O mundo é assim. E tudo é uma beleza. Eu fico olhando, eu sempre repito isso, às vezes, nas minhas falas. Talvez até alguém que esteja no chat já tenha escutado o que eu vou dizer. Existe na horta do meu vizinho, visível aos meus olhos, um pé de cajamanga. E eu acho tão bonito, porque na época aprazada, ele que estava todo verdinho, né, que já havia dado frutos, se desnuda. Caem todas as folhas. É o outono, né? Sim. Caem todas as folhas. Eu fico ali olhando. Os passarinhos vêm e se assentam naqueles galhos desnudos,
com a beleza, com o encanto que lhes é próprio, levantam o voo, assentam, e aquela maravilha. E eu fico observando. Num determinado tempo, começa a voltar as folhas. E, de repente, rapidinho, está cheio de flores, ramas verdes e verdes. E os pássaros continuam ali se assentando. E, de repente, está cheio de frutos. O que seria isso? De onde vem toda essa beleza imprimida aos nossos olhos para que possamos, nesse painel, sentir a presença de um pintor diferente, que é Deus? Ah, por que desanimar? Não tem razão de ser. Há uma beleza imensa por onde andarmos. Desde a formiguinha menor que você pensar, que também é um motivo muito de eu me ajustar e pensar, mas como? Não tem órgão, não tem nada. Como que ela se movimenta e ela sabe para onde vai, ela pega o alimento e vai para a sua casa? Meu Deus, mas que isso? E por que você pensar em vingança? E por que você pensar em maldade? Olha que beleza. Nós precisamos valorizar mais muito as nossas vidas. Muito, 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 muito. E valorizar a vida é nos aproximarmos de Jesus. E é interessante que Jesus nos ensinou. E ele tem aquela passagem que ele diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Mas nós achamos que para chegar ao Cristo nós precisamos ficar fazendo petitórios. Faz com que meu filho largue de bebida. Meu Deus, né? Faça com que a minha esposa seja uma santa. E esquecemos de nos aproximar de Deus. Ele não quer que nós lhe peçamos milagre, não. Ele quer que nós trabalhemos ao seu lado. O que é o seu lado? Ele foi claro, eu vou resumir bastante. Eu estive doente e você foi me visitar. Mas quando? Quando visitastes o enfermo, necessitado e carente, ou mesmo aquele que é o coronel, é o rico, é o grande empresário, mas que você visitou com amor, que você levou alguma coisa? Porque na doença nós somos todos iguais. Ou não? Sim. Todos iguais. Que beleza, né? Então, é preciso nós aproximarmos de Jesus. Você vai cronometrando o tempo aí, porque Fica tranquilo. Eu tenho epilepsia falante, eu começo a falar e não paro, viu? Fique à vontade. Mas é tão interessante. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você não precisa responder, mas se você quiser responder, você pode, Paulo. Eu pergunto para todos, para Maria Nazaré Neres, para a Seone Kaiser, Jean Zen, o pessoal aí bacana. Você é espírita, beleza. O que levou ao espiritismo? Porque existem algumas situações. Eu conheço cidadão que se tornou espírita por curiosidade e, aliás, muito dedicado. Eu conheço meu amigo, é o meu caso. Eu entrei por curiosidade. Queria saber o que era esse negócio do espiritismo. É mesmo, Paulo? Sim. Estou algumas décadas lá aprendendo e ainda estou curioso com o que haverei de aprender. Que bom, que bom. Eu conheço um amigo de Uberaba, César Carneiro. Ele é mais velho do que eu. E o César, muito meu amigo, na época do Chico, lá a gente ia muito em reuniões, lá no Chico, juntos, e muitas vezes, né? E ele me contou, falou, olha, em 62 saiu uma reportagem no Cruzeiro, a revista Cruzeiro,
falando das materializações. Aquilo mexeu comigo, eu estava num salão de barbeiro quando li. Ele contando para mim. E aí eu fui no dia que era de reuniões, naquela época ainda não era no Grupo Espírita da Prece, era na Comunhão Espírita Cristã, que conheci também, participei muito de reuniões lá com o Chico. E aí, Paulo, ele disse que foi. Chegou, tinha um salão, ele ficou na janela, colocou os bracinhos e ficou. Ele falou que tudo que ele indagava, quem estava fazendo a palestra era como se respondesse para ele. Oh. Na outra semana ele voltou, na outra ele voltou e está voltando até hoje. Olha que coisa interessante. Curiosidade. A minha família tornou-se espírita porque era muito católica. E isso foi em 42, eu estava com 2 anos, ia fazer 2 anos de idade. Instalou-se uma obsessão bem forte na minha irmã, que já está desencarnada. Eu tenho alguns irmãos, nós somos 16. Nós somos 16 irmãos. Então, a minha família, depois de relutar muito, porque minha mãe não admitia a ideia de ser espírita, ela é muito católica, minha irmã foi curada em um centro espírita, na zona rural, um presidente de centro que fora discípulo de Eurípides Barçanufo. Oh. Sim, sim. E aí a minha família tornou-se espírita. Então, eu ainda fui batizado na Igreja Católica, eu estava com quase 2 anos, e depois, aí eu não conhecia o catolicismo, né? E aí já fui criado dentro do espiritismo. Há pessoas que vão pelo processo de hereditariedade. Meu pai era espírita, minha mãe era espírita, eu nasci, sou espírita por isso. Uhum. Mas que beleza, né? Só que eu entendo que todos nós, seja por curiosidade, seja por dor, seja por amor, é um compromisso que nós temos com Cristo. Com certeza. Não estou dizendo que as outras religiões não estão compromissadas com Cristo. Mas a doutrina espírita traz-nos um reflexo de consolo extraordinário quando desmonta, acaba com o inferno, joga um balde d'água com poder tanto que acaba com o inferno, a lei da reencarnação, acaba com as beatitudes, com o céu. Olha que beleza. Mas você achou bom acabar com o céu? Aquele tipo de céu, sim. Onde você vai estar ocioso. O que é importante na vida? Servir e amar. Servir e amar. Então, isso é que é realmente a nossa necessidade principal. Precisamos colocar na nossa mente que em qualquer situação, em qualquer momento, nós temos que amar. Amar é perdoar, amar é servir, amar é respeitar, amar é não criar problema. Olha que beleza, é não criar problema. Amar é ser simples, porque quem ama não se sente superior ao amado. Em momento algum. Não se sente. Está junto, está no mesmo nível. E entende as fraquezas que porventura ocorram. Daí Jesus nos explicar, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Está difícil nós chegar lá no Cristo, né? Sim. Mas nós vamos chegar, hein? Nós vamos chegar. Nós temos no Livro dos Espíritos a questão 440, que diz que um dia nós seremos anjos. Você já pensou? Quinca Veloso virá anjo? Pois é. Todos nós, um dia, seremos anjos. Diz a música, inclusive, né? Fizeram uma música. É verdade. Qualquer 4, 5 bilhões de anos de evolução, a gente chega lá. Não, chega. E o que é isso, né? Perante a eternidade? Sim. Olha que beleza.
Vamos entender que as aflições, elas são o registro das nossas culpas. Nós estamos vivendo cada momento que é de angústia, que é um momento, eu diria assim, tão delicado, às vezes, que a gente pode perder uma existência. E quando eu falo perder a existência, não é perder a vida, é a oportunidade escolar que estamos vivendo aqui. Porque nós temos, no livro Ação e Reação, a explicação de almas que vêm aqui na Terra e não progridem. Eu tenho certeza que nós já progredimos alguma coisa. É pretensão? Não. Eu digo. Né? E isso eu passei a pensar e refletir depois que li uma mensagem do Bezerra de Menezes, por intermédio do Chico Xavier, em 1964, no Reformador, onde ele coloca assim: se nós não reconhecermos que já tivemos alguma melhora, nós podemos estar sendo ingratos para com Deus. Que coisa, né? Olha a nossa responsabilidade, né? Agora, isso com consciência. Porque, sabe, Paulo, se você pensar hoje, na idade que você nasceu em 62, né? Foi isso? 62. Isso. 62. Estou com 63 agora. Você está com... Olha, não parece. Não parece. Eu achei que era 80. Obrigado, irmão. Não, mas você está jovem mesmo, fora de brincadeira. Aliás, mudou muito, né? Mudou muito hoje. A alimentação, as vacinas que a gente toma, que antigamente não tinha nada disso. Os cuidados com a saúde, né? Teve uma época que era 55 anos. Sim. Você já passou, né? Sim. E vai mais, ainda vai me alcançar. Então, veja, com essa idade que você está, você já viu uma transformação muito grande no mundo. Quando você tinha 20 anos, 80 e pouco, 82, 82, o mundo já era bem diferente de 62. Com certeza. E está modificando sempre. Quando eu olho, por exemplo, as crianças de hoje e converso com os meus netos, eu fico abismado de ver. Uma coisa espantosa, né? Há poucos dias, Paulo, eu estava aqui embaraçado para iniciar uma live, era uma plataforma diferente, e eu não estava conseguindo entrar. Nisso chega meu neto que veio visitar. Achei bom demais, né? Ele estava, na época, com 8 anos de idade. Olha só. Vai escutando. Chegou, acenou para mim, eu falei, pode vir cá. Aí ele veio, eu falei, olha, eu não estou dando conta aqui. Ele olhou, foi lá, clicou nos lugares lá, eu nem vi como. Pronto, está pronto, vô, pode entrar. Olha só. Sim. Sim. Que coisa maravilhosa, né? E é uma prova de que a humanidade evolui. Né? Porque nós, com 8 anos, sabíamos apenas andar de bicicleta. Deus o livre, qualquer coisa eletrônica nem existia. Olha aí, o Murilo apareceu aí, ó, tá vendo? Ele está acompanhando ali do lado de lá, só assistindo, está lá no sofazão, bem tranquilo. Pois é, aproveitar para agradecê-lo pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês no Fé, Cristo e Caridade. Olha que beleza. Quem sabe um dia eu ainda não chego aí, né? Eu acho que nessa... Opa, vamos convidar, sim. O nosso amigo Wellington de Mello, ele está até no Malawi, no Fraternidade Sem Fronteiras. Ele fala assim, não, quem que você vai, mas em espírito, na mediúnica. Porque achei tão engraçado que ele virou e falou assim, nós estávamos numa reunião até bem concorrida, e ele virou lá e falou assim, gente, vocês aproveitam o Quincas porque ele não vai comer manga da próxima safra.
Beleza. E aí tinha um rapaz de Florianópolis. Chegou lá para mim e falou: olha, eu trouxe da minha cidade essas mangas. E me deu 4 mangas. Olha. Lindas, lindas. E eu as trouxe para minha esposa. Ainda fiz médio, ó bem, trouxe para você. Importei de Florianópolis. Chique no último. Chique no último. Assim, Paulo, vamos pensar. Já sabemos por que nos tornamos espírito. Agora eu quero te perguntar, porque você veio por curiosidade. Poderia, matou a curiosidade, largou. Mas você continua espírita. Por que você continua espírita, Paulo? Eu, digamos, achei, né? Eu estava meio procurando um destino, né? Onde é que eu vou encontrar Deus, porque não estava achando. E eu encontrei e não fui espírita antes, pelo tempo, né? Mas certamente eu devo ter tido contato com a obra espírita, porque tudo para mim fazia muito sentido e era muito natural. E até hoje eu continuo na vida espírita, porque é uma maneira de eu continuar aprendendo sobre a minha própria existência enquanto espírito imortal. E lá me dá umas grandes oportunidades de eu praticar a caridade, primeiro lá, que é mais fácil, e depois na minha vida. Então, estou em casa, na casa espírita. Amo estar lá. Quero te contar uma coisa que o espírito Alfredo Júlio nos ditou. Ele disse assim para nós: olha, observem bem, o que vocês fazem no centro espírita não vale, é treino. Viu? Ele segurou para mim, viu? Não, lá é só o treino. Na vida, que é mais difícil, você tem que pôr em prática. É lá em casa, principalmente, né? É. Ternura, meiguice. Eu adoro ver o capítulo de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que fala para nós que a paciência é uma dor que Deus envia, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que bom, né? Que bom. Né? Vem de encontro a essa anotação das aflições, né? É um momento extraordinário da nossa vida, quando nós estamos passando por algum momento considerado de dor. É uma bênção. Basta-nos aprender com esse momento. Aliás, todo momento é aulas nas nossas vidas. Todos. Não tem nenhum. Que coisa. Que também o nosso querido André Luiz, ele fala para nós assim de uma maneira bem clara. Tudo que nos acontece tem uma força para nos ensinar. Quando você depara com alguém, aí vou materializar a coisa, você encontra, bate na tua porta, está te solicitando uma ajuda a um cidadão que você vai encontrar que mal se para de pé. Está ébrio ou está dopado. E você está diante de alguém que está lhe demonstrando o que você não deve fazer. Que coisa. Em compensação, de repente, eu me lembro, o ano passado, já vai fazer um ano, em dezembro, chegaram 6 jovens aqui na minha porta. 6 jovens. Pessoal bonito, né? Os rapazes bonitos, as moças bonitas, e vieram e disseram para mim: nós estamos aqui para ver se você pode nos prestar um favor. Pessoal, mas o que esses meninos vão querer comigo? Você nem adivinha. Falou aqui, nós queremos que você dê continuidade à distribuição de umas cestas, porque nós organizamos e estamos aqui com algumas cestas para você levar para quem precisa. Já passamos pela cidade de Estrela do Sul, já passamos por outras cidades, já deixamos também, e tal, e deixaram 18 cestas. Bênção. Pesadas, muito bem elaboradas. E eu fiquei curioso com aquilo, né? Ele falou:
Quincas, nós somos do clube de motoqueiros. Olha. E nós realizamos todos os anos. Aí ele disse, esse ano nós estamos distribuindo 284 cestas que nós angariamos. Que beleza, né? Que beleza. Que beleza. A providência divina, ela não é um milagre, ela se dá pelas mãos das pessoas, né? Olha só que maravilha. Tudo para nos ensinar. Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui do Alexandre. Ele fala assim, como aprendizes, muitas vezes não valorizamos o amor em ação ao nosso redor, e o que nos auxilia e abranda o sofrimento. Isso seria atenuante, pois ainda não aprendemos a valorizar tais coisas? Ah, que coisa. Obrigado, Alexandre, pela sua participação aí. Um beijo no teu coração, viu? Olha, é interessante. Vamos repetir, não é? Os acontecimentos na nossa vida são muito interessantes. Todos eles, sem exceção. Tudo que nos acontece, inclusive as nossas falhas, que você erra aqui e fala, poxa, eu não posso mais fazer isso. Veja, para se sustentar numa linha reta, na diretriz da sua evolução espiritual. Porque hoje em dia, informações existem muitas informações, e são valorosas, né? Nós temos aí a época estamos na época, não vamos falar do computador, não, do celular. Estamos na época do smartphone. Olha que beleza. Que eu fico assim pensando que já vivi tanta coisa, né? Que maravilha que é. Então, veja, somos aprendizes, sim. Temos diversos professores. Às vezes, uma criança nos ministra algo que nós precisamos colocar em ação nas nossas atitudes. Veja. Então, agora, a valorização do amor, Alexandre, é algo... Sabe? Porque se você for esmiuçar todo o ensinamento de Jesus, ele é comportamental. É de comportamento. Os evangelhos é comportamento. Certo? Como agir, como viver, até a maneira de ouvir, até a maneira de falar, até a maneira de você mostrar o seu semblante é algo interessante que deve ser condicionado pelo magnetismo do amor. Olha que coisa. Você vai cumprimentar uma pessoa, você vê nele ali um filho de Deus. Não importa, ele pode ser chinês, africano, italiano, alemão, brasileiro, né? Pode ser até carmelitano, porque carmelitano é quem nasce em Monte Carmelo aqui, viu? Oh. Legal. Olha só a afirmação aqui do Jean. Quincas, como é difícil agradecer as aflições que nos ensinam, ou até diria, que tanto nos ensinam. É verdade, não é fácil. Primeiro, né? Primeira circunstância, porque nós ainda somos imantados de egoísmo. De orgulho. Orgulho, não é? Vaidade. Às vezes você entra em aflição à toa, por coisa insignificante, que se você for pensar, não é? Sim. Eu tenho uma exemplificação de um amigo, ele tomou uma atitude, olha, inesquecível. Consta que, de repente, ele com a esposa estavam indo levar os filhos para a escola. Assim que deixaram os meninos na escola e retorno, ela disse para ele, olha, quero te avisar que já está com o advogado e nós estamos promovendo a nossa separação, porque eu já estou convivendo com uma outra pessoa. O que ele fez? Ele virou e falou assim, você pensou bem? Você imaginou bem? Já imaginei e tal, e é irreversível. Não tem como voltar atrás.
nós já estamos convivendo e tal. Quer dizer, não abala. A primeira coisa para nós, os homens, né, é pensar, não está me traindo. O orgulho fala mais alto, né? Mais alto. Ele parou, pensou e disse assim para ele: olha, se você acha que vai ser feliz assim, que Deus te abençoe. Tudo bem, assino, está tudo correto, né? E quero que você seja feliz. Foram embora. Ela foi embora. O rapaz era mais novo do que ela. Uns 5 anos mais novo do que ela. Logo, logo, né? Daí 2 anos, ele a abandonou. E ele, o marido real dela, né? Sim. Ficou sabendo que ela estava muito doente, porque também adoece quem comete equívoco. E aí ele foi atrás, buscou, levou no médico, abriu as portas da casa. Meus filhos te amam, você é mãe deles. Tem. E interessante. Grandiosidade, né? Grandiosidade. É um momento de aflição? Que coisa, né? Ele sentiu? Sentiu. Com certeza. Mas é tão difícil como você está falando, minha querida. É tão difícil. Eu fico pensando, se fosse eu, será que eu agiria assim? Mas é uma exemplificação para nós. Então, Jean, é assim a vida, né? É assim. Mas o mais importante é aprendermos a amar, principalmente amar aquele que nunca fez nada para ser amado. Olha que grandeza, né? Meu amigo, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu vou aproveitar que você está aí e vou pedir para esses minutinhos finais aí você fazer um fechamento, uma última fala aí para coroar o que você falou. Olha, primeiro eu quero agradecer a você, Paulo, ao Murilo, ao pessoal que participou aqui conosco. Mas, sobretudo, eu gostaria de agradecer ao Pai Criador, que tem me dado tanta oportunidade de fazer mais amigos. É difícil o dia que eu não tenho a oportunidade de conhecer alguém, ainda que seja à distância. Olha que beleza. Então, Jesus, te agradeço. E lhe peço, conceda-nos o dom da simplicidade, da singeleza, para que possamos entender o valor da vida. Porque a vida é muito simples. Basta nós amarmos uns aos outros. Nada mais do que isso, Jesus. Dá-nos força para isso. E abençoe a todo esse pessoal que está aqui conosco, abençoando o Paulo, o Murilo, as suas atividades, a sua continuidade. E continue conversando sobre Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meu caro. Após o encerramento aqui, fica no estúdio que a gente vai conversar um pouquinho ainda. Agradecemos a todos que nos assistiram, que estiveram conosco em mais esse Conversando sobre o Espiritismo. E até a próxima segunda-feira. Boa noite.